Gente, boa tarde a todos. Beleza? Nós vamos estar iniciando aqui o módulo de marketing digital, certo? Nós estamos trabalhando, faz algumas aulas, nós estamos trabalhando com esse tema. A aula de hoje, nós vamos trabalhar com a aula número 2, continuação, na verdade, né? Nós já falamos de bastante coisa aí desse tema, né? Eu dei até uma revisão na aula passada. E hoje nós vamos falar aí de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo. Esse é o tema da aula de hoje. Para quem está com material, pode acompanhar lá na página 28. Temos alguns exemplos. A primeira coisa aí que é importante sobre o marketing de conteúdo são os conceitos e as características. Nós vamos ver primeiro, né, o que seria esse marketing de conteúdo. Então, dentro dos conceitos e das características, nós vamos falar aí que o significado disso, na verdade, né? Esse conceito de marketing de conteúdo são vários os conceitos de marketing de conteúdo. Dentre eles, nós vamos falar aqui do próprio Instituto de Marketing de Conteúdo. Então, marketing de conteúdo é uma abordagem de marketing estratégico, focado na criação e distribuição de conteúdo valioso, né? São relevantes e consistentes para atrair e reter um público, né? Então, é essa técnica de reter um público, né? Claramente definido, né? Então, é para impulsionar a ação da lucratividade do cliente, certo? Então, o objetivo desse marketing de conteúdo é isso, né? Consiste em atrair, de reter, né, esse público-alvo. Público-alvo é um tema que a gente já tinha destacado anteriormente, né? Que é aquele público desejado, aquele público que realmente é muito importante para o marketing, né? Tanto para o digital como para outros tipos de marketing. O público-alvo é muito importante, ok? Você identificar e focar no público-alvo. Quando se foca no público-alvo, você consegue ter um objetivo melhor, né? Só consegue obter um certo êxito em toda o marketing se conseguir filtrar e concentrar os seus maiores esforços no seu público-alvo, né? Então, esse tema aqui de marketing de conteúdo quer dizer exatamente isso, né? É reter, né, esse público-alvo, ok? Então, esse que é o significado desse marketing de conteúdo. Aqui nós temos umas outras definições, né, relacionado a isso que a gente definiu aí. Que o marketing de conteúdo é o conjunto de ações de marketing digital que visam produzir, divulgar conteúdo útil e relevante na internet para atrair e conquistar o consumidor online. Então, é essa técnica de divulgar conteúdos úteis, relevante na internet. Qual que é o objetivo de divulgar? De criar essas ações para atrair atenção e automaticamente conquistar, né, esse público, né, que foi específico aqui, né? E por fim, aqui nós vimos a definição do marketing de conteúdo
Ele tem algumas outras características que são importantes também, mas é importante vocês focarem nessas duas que eu citei, na questão do público-alvo e nessas ações para a conquista do público-alvo. Então, nós definimos aqui essa questão super importante do que é o marketing de conteúdo e como fazer esse marketing de conteúdo, né? Que o marketing de conteúdo é essa busca pelo público-alvo e essas formas, essas divulgações que venham a atrair esse público, né? Então, nós vimos a definição disso, né? E, por fim, aqui nós vamos dar uma própria definição desse marketing de conteúdo que nós já falamos, né? Ele consiste em uma técnica de marketing para criar a distribuição de conteúdo relevante, de grande valor, né, para um determinado público. Então, aqui, ele está definindo algumas características relacionadas a essa forma de atrair. Por exemplo, existem informações e cores e formas de falar que talvez para um público de, por exemplo, de pessoas de faixa etária menos de 13 anos, dependendo da forma que você falar, dependendo da cor que você usar e a linguagem que você usar, você não vai conseguir atingir esse público. Entendeu? Então, isso que faz com que você consiga atingir esse público-alvo. O público-alvo tem uma série de coisas que faz com que você consiga, né, fazer um marketing de conteúdo para essas pessoas. Então, para cada faixa etária, para cada tipo de público-alvo, existe uma forma de atuar. Concorda comigo? A mesma maneira que você atua com uma faixa etária de pessoas de uma certa idade, não é a mesma para outra. Outra coisa que influencia, localidade que a pessoa mora. Vamos pegar o exemplo do país que nosso, né, o Brasil. A mesma forma de marketing você atua para pessoas de São Paulo, não é a mesma forma de atuação que você tem com uma pessoa que mora, por exemplo, no Nordeste. A cultura influencia, até mesmo a visão de mundo influencia na forma de você atrair essas pessoas, né? Ter o contato a esse público. Dependendo a maneira, pode ser que não consiga ter esse êxito na forma de atingir, né, essas pessoas e conseguir com que o marketing digital venha acontecer. Esse marketing que eu estou falando, marketing de conteúdo, acontece em outros aspectos também. Tem que ser mais detalhado e mais bem feito quando se trata do online também. Ok? Ainda tem que ser mais bem detalhado quando se trata do digital. Tá? Eu estou falando de algumas características até fora do digital, mas no digital ainda é mais detalhado, ainda é mais minucioso fazer. Porque você não está olhando, você não está olhando no olho, você não está vendo, mas você quer atingir, mas você quer obter um resultado desse público. Então, quando existe uma necessidade nesse aspecto, ainda se torna mais difícil ainda, né? Que é essa questão do marketing de conteúdo. Deu para entender, gente? Pedro, deu para entender aqui? Esses exemplos que eu dei? Sim. Geisiane, deu para entender?
Você entrou um pouquinho. Deu sim, professor. Entendeu? Entrou um pouquinho depois aí, deu? Beleza. Ó, então a gente falou aqui do marketing de conteúdo, tá? Que é o início desse tema aí do marketing digital. Então a gente viu o marketing, a explicação do marketing de conteúdo, certo? Então vamos lá. Então nós vimos a melhor forma de compreensão, né, para dar exemplo seguir, possuir conhecimentos, que ele fala aqui, né, que possuir conhecimentos, habilidades, ele fala de uma área específica, né? É claro que para você atingir um público-alvo, primeiro o produto que você está divulgando, você tem que conhecer de maneira muito profunda. Concorda comigo? Porque como que você vai abordar um tema, você vai criar um marketing relacionado a isso, se não conhecer o produto. Você pode abordar temas que ficam difícil, né, aí de conseguir obter o resultado desejado, né? Então tem que conhecer, igual está falando aqui, né? Você possui conhecimentos, habilidades, igual que ele está falando da área de culinária, está dando um exemplo, culinária, né, deseja compartilhar esses conhecimentos com as pessoas, né, precisa de algumas características de conhecimento, ele está querendo dizer aqui, né? Então, sempre tem que ter essas características do conhecimento da área de atuação, né? Então, são duas coisas distintas, né? Tem a questão da faixa etária, tem uma série de outras coisas que nós não vamos abordar que influencia na busca de descobrir, né, o público-alvo e as características. Tem região, tem visão de mundo, tem uma série de coisas. Mas uma outra visão, fora disso, que eu já tinha falado, é essa questão que eu estou abordando agora, que é a questão do produto, do que está divulgando, do que está vendendo, do que está propondo, né? Então, é muito importante se aprofundar e ter um conhecimento amplo para conseguir ter, né, o acesso e o êxito em buscar, em ter, né, o público que você deseja. Sem o conhecimento fica muito difícil, né, porque pode ser que tem que fazer uma abordagem mais abrangente, entendeu? Uma abordagem mais abrangente. E não tendo conhecimento fica muito difícil. Quando o cliente entende que você está mais interessado em ajudá-lo que vender o produto, então ele se tornará um cliente fiel. Isso vale mais do que um número de vendas. Esse trabalho é totalmente oposto do que o comércio varejista pratica. De forma bem resumida, o marketing de conteúdo tem como principal objetivo fazer seres humanos ajudar uns aos outros. Então, o objetivo do marketing de conteúdo é exatamente isso, né? Na forma aqui de ajudar, orientar, indicar, né? Tem esse objetivo aqui, então é isso que ele está falando. Qualquer conteúdo serve? Ele gera uma pergunta aqui, né? Qualquer conteúdo serve? Ele está fazendo essa pergunta, né? É óbvio que não. Como já dissemos nos conteúdos aí, nas informações anteriores, precisam ter qualidade acima de tudo.
observar um problema, auxiliar a sua solução, né? Ele propõe uma série de questões aqui, né? Vamos a um exemplo. Ele, né? Até o próprio escritor, ele propõe esse exemplo. Ele propõe assim, ó, que você precisa comprar uma garrafa térmica. Para isso, você vai até o Google e faz uma pesquisa. Ele dá até aqui, né? Você foi no Google, fez essa pesquisa. Então, as recomendações dos especialistas, procurando as melhores referências das empresas que realizam esse serviço ou comércio, no caso aqui, nosso é um produto, né? Então, o que você precisa? Né? As informações do produto que lhe interessa. Né? Então, não é qualquer produto que serve. Você está em busca do exemplo citado de uma garrafa, né, para colocar café. Então, quais as características que você quer dela? Né? Então, quando você fizer um marketing de conteúdo, você precisa ter as informações que são importantes que o seu público queira saber, né? Então, em relação a uma garrafa, o que é mais importante? O que for mais importante, ele tem que vir em primeiro plano, né? O primeiro texto a ser focado, isso vai muito nos códigos que a gente já viu, o próprio HTML, a gente viu, né? Os dois tipos lá de marketing, a gente falou disso, né? A interna, a externa, a gente comentou disso. Então, aí vai usar as tags que a gente citou. Então, para você divulgar essa garrafa, você vai ter que dividir assim, né? Nos títulos que são importantes, né? Que nem está no próprio exemplo. Vocês têm um exemplo aí bem explícito disso, né? O que é o produto, né? Detalhes do produto, certo? Como o produto é de forma detalhada, né? Tem suporte para pegar? Como que o café ele sai? Eu tenho que pressionar alguma coisa? Então, alguns detalhes tem que ser detalhes sucintos também. Eu não posso, né? Porque tem que ser detalhes. Ao bater o olho, a pessoa já consegue ler de maneira rápida e já ter uma certa visão disso, né? Eu tinha um professor de marketing um tempo atrás que ele dava exemplo e só a forma dele falar do produto, né? Ele já fazia a pessoa que estava ouvindo aquilo desejar o produto só da forma que ele falava. Parecia que ele estava bebendo o produto, né? Se ele fosse vender uma latinha de Coca-Cola, ele falava de uma maneira tão ali interessante, como se ele estivesse bebendo e aquilo fosse a coisa mais saborosa do mundo. E a pessoa estivesse ali em um deserto e aquela lata de Coca-Cola fosse a única coisa que ele tivesse para beber ali. Então, isso, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que você informar, você divulgar, né, usando essas estratégias são muito importantes, né? Ainda mais dessa forma que a gente está falando. A gente está falando de um produto online, de um produto, né, visual. Então, a foto causa algum impacto? O que vocês acham? Se ter a foto... Com toda certeza. Com toda certeza, né, Gisele? Exatamente. O que você acha aí, Pedro? Também? Você acha que causa impacto se tiver uma foto? Claro, demonstra o produto. Muito bem. Então, exatamente, né? Demonstra ali o produto e aquela informação que eu falei, aquelas duas informações que são primordiais, né?
entra nessa questão aqui, que a gente viu no início. Né? Se eu conheço o produto de maneira profunda, fica muito mais fácil de dar descrição sobre ela, de criar esse anúncio, né? De criar essa propaganda. Né? Então, ele dá esse exemplo. Né? Não, então, aqui ele dá um exemplo aí, no próprio material de vocês, né? Para quem deseja comprar um produto. Outra coisa, o preço é importante? O que vocês acham? O preço é importante? Pode causar um impacto bom na hora de fechar a compra ou não? O que vocês acham? Assim, depende se o produto já é famoso ou se está começando agora. Boa, bem lembrada aí, Gisele. Muito, muito bem lembrado. Mas o preço tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado, porque tem que ver aí, tem algumas relações em relação até essa mesmo que a Gisele falou, né? A Gisele comentou aí da marca, né? E automaticamente a marca influencia o preço, né? É automático, né? Às vezes a pessoa vai lá no supermercado, ela vai pegar lá um determinado produto, às vezes ela nunca usou, ela nem conhece, mas ela vai às vezes pela, que a Gisele falou, a marca. Às vezes o preço ela não olhou o preço é absurdo o preço. Só que ela olhou a marca. Acontece isso também. Foi o que a Geisiane falou. Mas o preço, em alguns aspectos, serve como uma ferramenta a favor da própria divulgação, em alguns aspectos. Né? É claro que quando eu estou falando do marketing de conteúdo, em alguns aspectos, isso dificulta, tá? Em alguns aspectos. Né? Em alguns aspectos, sim. Então, tem o lado negativo e tem o lado positivo dessa questão, né? Em relação ao preço. Então, tem esses dois lados. Né? Então, ele fala aqui, mas não é o que determina a compra. Né? O preço não determina a compra. Eu já citei um exemplo disso. As informações detalhadas do produto, o atendimento oferecido pelos canais de comunicação, tem, no caso, pesos iguais, né? Ou até maiores em muitos casos. Né? Isso é o marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. Alguns sites chegam a disponibilizar vídeos explicando as principais funcionalidades. Isso é uma boa tática de venda, né? Explicando a funcionalidade do produto, né? Que também é muito bem visto pelos consumidores. Então, o marketing, igual está aqui, né? Com a foto, com as descrições importantes do produto, né? E também um vídeo ali, alguém explicando a funcionalidade. Um exemplo da garrafa. Tivesse um vídeo lá. O vídeo também, gente, é uma garrafa. O que vocês acham? Qual que é... Quem que usaria essa garrafa aqui? Quem que normalmente... Claro, qualquer pessoa pode usar, mas dependendo do produto, existem faixa etária de idade para a pessoa fazer aquele vídeo. Entendeu? Que envolve aquela questão do público-alvo que eu citei, de como buscar o público-alvo, de como conseguir um público lá de maneira eficaz e ter a venda, né, sendo executada. Então, essa questão é muito importante também. Né? O que vocês acham, qual que seria o impacto se essa garrafa aqui que eu estou vendendo, eu fizesse um vídeo para acompanhar o anúncio da garrafa, um vídeo com uma pessoa que, olhando para ela, demonstrasse ter 14 anos de idade. E um outro vídeo com a senhora que demonstrasse ter 50, 60 anos de idade. O que vocês acham aí? Qual que teria o impacto maior para o público que está vendo? O que vocês acham aí? Qual O de 14 anos. Você acha que esse daria mais... Hã? Qual que é a garrafa? Ó,
seria uma garrafa comum. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Seria esse aqui, ó. É que uma garrafa comum aí de colocar café. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Depende, se for garrafa de colocar café e for garrafa Não, de beber água. é de café. Ah, O então, exemplo é de café. Igual essa aqui, ó. Deixa eu só partilhar a tela para vocês verem aí. Uma garrafa de café. E eu tô com esse anúncio pronto e eu quero colocar essa garrafa aí, ó. Olha lá. Eu não falei, né? Aí, ó. Essa garrafa. E eu tenho um vídeo para acompanhar esse anúncio. E eu tenho 2 vídeos para escolher. E vocês vão escolher qual que daria mais impacto para o público-alvo. Se é o vídeo da pessoa que olhando aparenta ter 13, 14 anos, ou o vídeo de uma senhora que olhando aparenta ter 50, 60 anos. O que vocês acham que daria mais impacto? É senhora. Pedro acha que é. Por que vocês acham que é senhora? Por quê? Sei lá, passa aquela confiança de experiência, né? Tipo, se é uma senhora que tá usando, então o produto deve ser bom. Eu pensaria nisso. Isso, é isso mesmo. Passa uma credibilidade, né? Passa uma credibilidade exatamente o que vocês falaram aí, né? Passa uma credibilidade, é uma senhora que realmente já utilizou outras garrafas em toda a trajetória da vida aí, né? Então passa. Tá vendo que essas características que vocês acabaram de falar são muito importantes na busca do público-alvo. Entendeu? Então, seria exatamente isso aí, certo? Então, ajuda, né? Incrementa. Quando eu estou trabalhando com marketing digital e eu não estou olhando no olho do meu público-alvo, essas características ajudam na finalização, no processo de realmente fechar, né? Conseguir fechar a venda realmente, né? E ter êxito aí na propaganda que eu fiz. Deu para entender, gente? Ou alguém tem alguma pergunta? Deu para entender, sim. Deu pra entender. Não sei se vocês viram também, muitos empresas e sites que vendem mercadorias, eletrodomésticos, eles dão uma ficha técnica. Já viram? Quem já viu isso? Eu já ouvi falar. Essa ficha técnica, ela não é apropriada para aquele anúncio que você está em busca do público-alvo. Isso não é recomendável. O cara, às vezes, aquele anúncio que você está em busca do público-alvo não pode ser assim. Entenderam? Não pode ser. Ficha técnica. A ficha técnica tem que ser lá quando ele está fechando a venda. Quando ele já fechou a venda, aí sim você tem que passar a ficha técnica. Que aí vai falar de forma mais detalhada, né? Porque a garrafa por dentro, ela vai entrar nos detalhes. Deu para entender? Então, existem essas duas diferenças, tá? Que a ficha técnica que tem que ter, são informações detalhadas. Largura, altura, né? Profundidade e etc. Nós vamos aqui para Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer adicionar alguma coisa nessa parte aí? Nós estamos aí falando da marketing de conteúdo, certo? Vimos aí as características, conceitos e características do marketing de conteúdo. Vimos público-alvo, em busca do público-alvo. Também vimos como buscar, né, em busca do público-alvo, como fazer, né, característica do produto, a credibilidade do produto, como criar um anúncio, né, vimos.
e as informações relacionadas ao produto. Agora nós vamos para o próximo tema. Nesse primeiro tema que a gente abordou aí dessa aula número 2, do livro aí de marketing digital, existe alguma dúvida? Beleza aí? Nenhuma. Beleza. Tá de bom. Ok. Nós vamos falar agora dessa palavrinha aqui, ó, que é a famosa inbound, ou entrada. Inbound ou entrada, certo? Qual que é o objetivo dessa entrada, né? Que se dirige ao ponto, o significado disso aí, do inbound, né? Inbound, que é o marketing inbound. Já ouviram falar desse termo? Já ouviram falar? Então, é o marketing inbound. Esse marketing inbound, também nós vamos ver aqui o que ele é, afinal, né? Esse marketing inbound, também chamado de marketing de atração, né? Aqui já fica, assim, muito explícito, né? Então, esse marketing inbound, ou marketing de entrada, ou marketing que se dirige ao ponto, também tem essa definição. Né? O que seria isso, né? Como ele falou, é o marketing de atração. Né? Mas o que é isso? É um conjunto de conceito relativamente novo dentro do marketing digital. Né? Segundo fontes confiáveis, foi em 2009 aproximadamente, após o lançamento de um livro, que é o Inbound Marketing, seja encontrado usando o Google, mídia social e blogs, né? Que ele definiu esse termo, que ganhou a maior popularidade aí. De acordo com essa introdução aí do inbound, o que seria isso? É a estratégia no qual os clientes vêm até a sua empresa. Então, são a estratégia. O que seria isso aí, né? São a estratégia no qual os clientes vêm até a sua empresa. Que eles são atraídos pela sua mensagem. Os clientes, eles são atraídos pela sua mensagem. Qual que é a mensagem que você está propagando? Então, esse marketing inbound, ou marketing de entrada, ou ao ponto que se dirige, quer dizer exatamente isso, que é a estratégia pelo qual o cliente vem até você, né? É a forma pelo qual eles são atraídos pela sua mensagem. Então, a todo momento, a empresa está emitindo uma mensagem, tem que emitir uma mensagem para que esse cliente venha até você. Esse inbound pode ser de várias formas. E tem várias empresas aí, que utilizam vários meios para essas mensagens, para que haja o público-alvo. A gente já falou aqui do público-alvo, mas voltando nele, né? Que seriam essas pessoas. O público-alvo seria essas pessoas. Que ela só consegue vir ser atraída usando essa técnica do inbound aí, ouvindo essas mensagens. Deu para entender? Então, a proposta do inbound marketing não é vender produto ou serviço, e sim criar um relacionamento com fidelidades. Deu para entender? Então, aqui seria essa teoria de criar esses relacionamentos com fidelidade. Esse é o grande objetivo do marketing inbound. Ok? Que ele tem aqui algumas definições para esse relacionamento. Então, esse inbound aqui está ligado a isso, a esse relacionamento de fidelidades, né, que é a confiança que passa a ser a principal valor.
Então, a grande estrutura, o grande alicerce desse marketing aqui está pautado na confiança, certo? Que é a grande vantagem do inbound marketing aqui. É a possibilidade de medir os seus resultados, ou seja, é possível saber se o seu conteúdo está atraindo cliente e mantendo-os utilizando as ferramentas da web, que são um tema que a gente vai entrar, que é o analítico. Tá? Isso é possível porque o inbound marketing possui a web como a sua plataforma. Tá? Através da web, né, a própria internet, aí emitem essas mensagens. Ok? Por isso que tem crescido muito os routers aí, né, e várias outras profissões, os próprios influenciadores, eles são as pessoas que atuam muito no inbound aqui, que atuam muito nessa área aqui, certo? Porque eles têm o grande objetivo de fazer isso aqui. Eles já têm um nível de aceitação, nível de seguidores, nível de pessoas que já acompanham o trabalho dessas pessoas, automaticamente eles têm uma facilidade maior de mandar essas mensagens. Eles já têm essa fidelidade. Já existe uma fidelidade entre eles, né? E tendo já essa ligação, fica muito fácil de criar esse grande objetivo que tem o marketing inbound, que é criar essa fidelidade, esse relacionamento, né? Existem 5 pilares muito importantes aqui dentro do marketing inbound. Existem 5 pilares, que é a ação, né? A ação do inbound marketing aqui. A primeira dessa ação aqui é a potencializar a sua visibilidade. Número 1. Potencializar a sua visibilidade. Então, faz com que a sua marca, o seu produto fique mais visível, né? Segundo, diminuir o custo da aquisição dos novos clientes, né? Às vezes tem empresas gastando muito para adquirir novos clientes. Com esse pilar aí, fica muito mais barato. Número 3, facilitar a atração de potenciais clientes. Automaticamente vai ficar mais fácil de adquirir esse cliente. Está ligado ao 2 também, né? Quarto, melhorar o processo de vendas, né? Também está um ligado no outro. Automaticamente isso acontece mesmo. E o número 5, gerar conteúdos de sucesso. Então, essas 5 coisas aqui que são as ações, né? Qual que é o objetivo do inbound aqui? Tudo bem? Deu para entender, gente? Deu. Professor, tira uma dúvida para mim. Qual a diferença de publicidade para marketing? Eu acredito aí que é uma ferramenta, né? Está interligada aí. É uma ferramenta que está interligada dentro do próprio. Qual que você falou mesmo? As duas coisas que você falou? Publicidade e marketing. Isso é uma ferramenta do marketing. Acho que é a mais importante, né? É a mais importante. Um exemplo da garrafa lá é um exemplo de publicidade. Né? É uma ferramenta hoje em dia. É uma das ferramentas. Né? Entendeu a diferença? Mas a publicidade é tipo o quê? Tipo, marketing é a técnica e a publicidade é a imagem, a venda? Isso mesmo. Né? Essa publicidade, ela pode ser de vários tipos hoje em dia, né? Tem várias formas de fazer a publicidade. A publicidade é o conteúdo que você gera, né? E o resultado disso que é o próprio marketing. Então, é uma ferramenta. Eu considero assim como uma ferramenta.
Uma das mais importantes, tá? Uma das mais importantes. Que até foi a primeira que a gente citou, né? Por exemplo, da garrafa aí, né? A garrafa é o quê? O que você acha? É um marketing ou é uma publicidade? Do exemplo da garrafa. Eu acho que é publicidade. Publicidade. Né? Antigamente teve várias pessoas no Brasil que ficaram milionárias com só publicidade. Né? Essa época agora é uma época cheia de publicidade. Né? Tem empresas agora que, claro, por meios ilícitos, a gente sabe muito bem, mas tem pessoas que nessa época política agora ganham milhões e milhões com publicidade. Certo? Que é aí, agora, por causa da pandemia, não está tanto. Não vai ser tanto como nos anos anteriores, mas por causa da pandemia, né? Está bem pouco, né? E até foram criadas bastante leis para diminuir a publicidade, né? Todo lugar que você ia, alguns anos atrás, um banner lá de um político qualquer lá, né? E era a forma de utilizar. E hoje, com a evolução da internet, aí entendeu-se que não consegue encontrar tantos votos assim pela publicidade aí local e até física mesmo, né? Pela internet se ganha muito mais, né? Deu para entender então aí, ô Geisiane? Não sei, professor, obrigada. Aqui ele vai falar assim, ó, o próximo tema aí, ó, é uma continuação do Inbold aí, ó. Quais os recursos utilizados para criar as ações do Inbold e o marketing? Primeiro aí, quais são as ações? Ele fala, primeiro, site, né? Pelo site aí que se desenvolve o Inbold, certo? A primeira ferramenta que nós podemos usar é o site, né? O site deve ser considerado a principal ferramenta para o inbound marketing. A gente aprendeu a criar os sites de várias formas, né? E o site é a principal ferramenta para essa técnica do inbound marketing, né? Vamos lembrar que o conceito de inbound marketing que é gerar valores para um relacionamento fiel com o seu cliente. Né? O objetivo é esse. Então, tendo um site, né, esse é o principal foco, né? É a principal ferramenta do inbound. Para gerar valores, né, você precisa ter, além de conteúdo, uma boa identificação na web, uma boa identificação na internet. Né? Pense um pouco, seja sincero, você valoriza um site mal formatado, com informações dispersas, com endereço difícil de decorar? Creio que não. Então, é preciso investir em seu site, no conteúdo nele publicado e nas ferramentas. Essa ferramenta a gente ainda vai falar, tá? Que é a ferramenta de metrics incorporadas a ele. O objetivo de um site sempre sempre será de vender alguma coisa, seja produto, serviço ou mesmo a imagem de alguém. Dessa forma, invista no seu site para que, ao ser encontrado por visitantes procurando alguma informação relevante, possa ter uma boa imagem dele, que é o grande objetivo disso que a gente está falando, né? Do próprio marketing, que é isso aí, passar uma boa imagem daquilo. Então, o site é a principal ferramenta do inbound. Né? Um site produzido com a intenção de ser uma peça importante no inbound marketing, obrigatoriamente precisa ser responsivo. Esse termo vocês já viram, responsivo. Quem lembra o que é responsivo aí? Foi algum dos módulos que a gente viu anterior. O que é responsivo? Uma palavra que resume responsivo. O que é responsivo? O site tem que ser responsivo. Hã? Adaptável. Adaptável, isso mesmo. Muito bem, é isso mesmo. Adaptável. Porque o responsivo, lembra que a gente viu lá que o responsivo, em qualquer aparelho que você vê ele,
ele vai auto-ajustar, lembra? Eu vejo num smartphone de determinado tamanho, ele vai abrir. Se eu ver no tablet, ele vai aparecer a imagem da maneira normal, ele vai se auto-ajustar. Isso a gente viu lá no... Quem lembra a matéria? Alguém lembra a matéria que a gente viu isso aí? Qual foi a matéria? Alguém lembra? Nós vimos tantas, né? Mas alguém lembra? Qual matéria que a gente viu esse termo? Responsivo? Hã? Yes. Não sei. Não sei. É Muzzy, isso. É Muzzy mesmo. É no Muzzy. Né? Então, isso precisa ter condição de serem visualizadas no navegador, que é o navegador que faz isso, né? Em dispositivos mais variados, de tela, tamanho, e foi o que eu falei. Né? Um aplicativo também poderá ajudar, né? O aplicativo pode ajudar também nisso, né? Que você vai pegar o aplicativo, que é o próximo módulo que a gente vai ver, tá? Ele está dando gancho aqui para o próximo módulo. O próximo módulo é isso, a gente vai desenvolver um site, né? Pode ser pelo Muzzy, e aí a gente vai aprender a converter esse site em um aplicativo. Nós vamos converter o site em aplicativo. E aí a gente vai poder postar, né? No próprio Play Store, né? O Play Store tem uma taxa lá, mas não é difícil de fazer, não. Né? Você pode, então, esse é o foco da próxima matéria. Outra ferramenta aí, ó, é o blog. Tá? O blog também é uma ferramenta do Inbound Marketing. Os blogs devem ser compreendidos como uma ferramenta diferente de site. Os blogs, né, o objetivo do blog é possível maior interatividade entre o proprietário e o público, cliente. Mas existem características do blog que diferenciam de sites. Por exemplo, qual é a diferença do site para o blog? Número 1, navegação simples. Número 2, publicação de conteúdo por meio de posts, ordenados e classificados por datas e categorias. Número 3, maior redimensionamento de conteúdo, foco total num tema específico. Quarta opção aqui, da diferença do site para o blog. O blog tem maior informalidade do conteúdo. E a quinta coisa que é a diferença do site para o blog, facilidade e agilidade de atuação. Ele dá um exemplo do blog. Outra coisa é produção de vídeos. Produção de vídeos é aí mais uma alternativa aí do Inbound. Produções de vídeo. A gente já citou um exemplo disso. Da garrafa lá, né? Cria uma publicidade. E dentro da publicidade eu defini um vídeo, é uma alternativa. Tá? As produções de vídeo. A outra alternativa aí, né, é as redes sociais. As redes sociais é mais uma ferramenta do Inbound, certo? Redes sociais, todas elas, ok? Nós vamos falar aqui, então a gente está finalizando aí o Inbound. Alguém tem alguma dúvida aí desse tema? Não. Professor, pode continuar. A próxima coisa que a gente vai falar aí é o planejamento para a criação de conteúdo. Né? Como que eu crio um conteúdo? Né? No início desta aula, nós respondemos uma pergunta importante. Perguntamos se qualquer conteúdo serve. E, obviamente, a resposta foi não. Agora nós vamos fazer uma outra pergunta. Já sabendo da importância do marketing de conteúdo e dos canais que podemos utilizar para criar as ações do inbound marketing, precisamos responder a seguinte pergunta: qual será o melhor formato de conteúdo para o seu negócio? Antes de responder, veja a lista dos principais formatos. E ele cita uma listagem: posts em redes sociais, posts em blogs, áudios e posts,
né? Ele cita uma série de coisas que nós podemos fazer, né, para a criação de conteúdo, livros, vídeos, áudios, books, gráficos, infográficos, e-books, o webinar, fotos, templates, memes, desenhos, ilustrações, games, entrevistas, revistas digitais. Faltou uma série de coisas que ainda, né? Qual que é o conteúdo que eu posso criar de forma online que vai ter o objetivo de fazer um planejamento no conteúdo meu, né? Fazer um inbound, uma busca aí, né? Uma interatividade com o meu cliente, com o meu público-alvo, né? Então, tendo uma enorme lista de formatos de conteúdo, logo surge a seguinte dúvida: qual é o melhor formato para o meu negócio? Essa é a pergunta, né? Seria muito importante fazer essa análise. Uma outra coisa importante aqui, que é o público-alvo e persona. O que seria isso? Seria o público-alvo não é a mesma coisa que persona, apenas semelhantes. Eles se diferem nas características. Nós vamos dar uma definição agora de público-alvo, certo? De público-alvo, e nós vamos dar uma definição. Público-alvo foi um dos primeiros temas utilizados pelos especialistas em marketing digital para identificar os possíveis alvos de uma ação de marketing. Quase sempre era o primeiro passo para iniciar uma campanha de marketing. Tá? A primeira coisa para criar uma campanha de marketing era primeiro analisar o público-alvo. As principais informações utilizadas para definir um público-alvo eram gênero, estado civil, formação, região, hábitos. Isso aqui eu citei lá no início da aula. Hábitos de compra, idade, profissão, religião, região do país. Eu citei alguma coisa aqui que eu falei que tinha mais, né? Que ele aborda isso, né? Como pode ser percebido, essas informações tradicionais e formais nem sempre conseguem fazer detalhes importantes para melhor segmentar uma campanha de marketing. Para resolver esse problema, foi criado o termo persona. Então, às vezes, a gente, analisando isso aqui, fica difícil de trilhar uma certa tática para buscar esse público-alvo, principalmente se tratando de um público-alvo pela internet. É muito difícil isso. E aí foi criado esse termo persona, né? O que define esse persona? São apresentações fictícias dos seus clientes e ideias, né? Então, são informações que você pode gerar, né, criando uma ajuda, né, uma compreensão melhor para o cliente do que precisa, né? Então, por exemplo, estilo de vida é você especificar mais isso. Estilo de vida, hábito de compra, principais meios utilizados na busca por informações, o hobby, valores, redes sociais favoritas, principais problemas, dores relacionadas ao produto, histórico do dia a dia. Então, o persona, ele tem a finalidade de você fazer a característica mais detalhada, entendeu? Buscar informação mais detalhada, tá? Então, ele cita aqui exemplos de público-alvo, né? Igual aqui, ele tá... Um público-alvo, ele busca um homem ou mulher, estudante do ensino fundamental 2 e médio, entre 12 e 20 anos. Não trabalha, portanto, não possui renda fixa, passa a maior parte do tempo na internet, acessando a partir de celulares, acessos. Então, aqui está muito fictício. Ainda está muito difícil, né, dessas características. Agora, olha o exemplo de persona. Ele vai entrar em questões mais detalhadas. Região, sul, sudeste, nordeste, né? O nome, a idade, a região que mora, o país, né?
o persona, a diferença do público-alvo para o persona, que o persona sempre vai querer saber coisas mais detalhadas. Quando você consegue saber informações mais detalhadas do seu cliente, você consegue ter um objetivo melhor, né? Consegue retornar, né? Ter esse retorno de maneira mais clara e objetiva, né? É claro que nós temos as ferramentas para chegar a esse resultado, a essa pesquisa, né? A esse cadastro, a essas informações. São vídeos, áudio, posts, né? Gráfico, fotos, revistas e audiobooks, certo? São essas as características. Então, nós estamos finalizando aqui a aula número 2, que falou aí desse termo tão importante, que é o termo marketing de conteúdo. Existe alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação aí? Beleza? Professor, tá bem de boa. Certo. Ok. Aula que vem, nós vamos falar de marketing dentro das redes sociais. Vamos falar daquele termo que eu falei que a gente... não sei se vai dar para a gente entrar, né? Mas a próxima aula aí é redes sociais. Eu ia falar do Metrics aí, mas talvez não dê tempo. Mas a aula que vem nós vamos falar aí de marketing digital nas redes sociais. Beleza? Gente, boa semana para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Boa semana. Beleza, professor. Obrigada. Boa semana também. Falou. Tchau, tchau. Obrigado, tá, Gisiane? Tchau, Pedro. Valeu. Igualmente. Falou. Tchau.